Diferente isso em relação ao Poder Executivo, não é? Quis a sociedade, através de seus legisladores, dar prioridade e proteção a algumas categorias, elevar algumas categorias a um patamar, vamos dizer assim, de destaque. Né? Cito, no caso do Poder Executivo Federal, a Polícia Federal, né? E as carreiras da auditoria, a auditoria da Receita Federal e a auditoria do Trabalho. As razões são praticamente óbvias, mas é importante que a gente as decline. A Polícia Federal, pelas razões ligadas à segurança, à capacidade de investigação e ao combate ao crime e à própria garantia da sociedade. A auditoria da Receita Federal, também por razões óbvias, em razão da sua característica arrecadatória. Todos nós sabemos que sem recursos o Estado brasileiro não funcionará. Então, é pedra de toque, é uma questão essencial a proteção dessa categoria. E por que a proteção e a distinção da Auditoria Fiscal do Trabalho? Né? Vejam bem, a Auditoria Fiscal do Trabalho, como assinalado pela presidente do nosso sindicato, né, ela se ocupa da fiscalização, né, da regularidade da legislação trabalhista. Né? E todos sabemos, através de uma análise sociológica da sociedade capitalista moderna, que é exatamente o modo como se relacionam patrões e empregados, né? O modo como se estabelecerá o patamar dessa relação é que vai definir se uma sociedade será mais avançada ou mais retrógrada. Né? A legislação trabalhista, desde o século XIX, ela tem para sociedades europeias e também outras, este caráter de estabelecer um patamar civilizatório. Né? E é isso que a Auditoria Fiscal do Trabalho faz. Né? E é por isso que o Brasil é signatário de convenções internacionais, como a Convenção 81, que busca garantir a atuação independente, né, da Auditoria Fiscal do Trabalho. É no combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil, é na inserção das pessoas com deficiências ao mercado de trabalho, né? É no combate à informalidade. É isso que visa garantir um patamar mínimo, né, de cidadania ao conjunto dos trabalhadores. E, é claro, isso se refletirá numa sociedade mais avançada. Por isso, então, quis a sociedade brasileira, através da legislação, que essas categorias da auditoria da Receita Federal e do Trabalho tivessem um estatuto, uma legislação que as protegesse na relação com os interesses no mercado. Né? Porque não são fáceis os interesses com os quais lidam a auditoria da Receita Federal e do Trabalho. As pressões são imensas, né? E se essas categorias não tiverem uma legislação que as proteja, que lhes dê garantias, é claro, perderá o Estado e perderá a sociedade. Né? Dito isso, é importante esclarecer que essa discussão do envio do projeto de lei orgânica das auditorias para o Congresso Nacional não pode ser vista como uma possibilidade. Né? Não se trata disso. É uma obrigação que está prevista no artigo 50 da lei. Então, cabe à administração pública, nas áreas em que atuam essas auditorias, lá na Receita, no Ministério do Trabalho, e aí talvez mediados pelo Ministério do Planejamento, a construção desse texto o quanto antes, é claro, articulado aí com as entidades representativas dessas categorias, e o envio aqui ao Congresso Nacional, que será o espaço privilegiado para discutir fundamentalmente as questões ali sugeridas e colocadas. Né? Nós não temos dúvida que, é claro, nesse processo de discussão, e ele no Ministério do Trabalho e Emprego tem ocorrido da forma mais democrática possível, conforme o relato aqui feito pelo nosso secretário executivo e pela presidente da entidade sindical, né? Nós temos um cronograma de trabalho, administração e entidade representativa. Pretendemos acelerá-lo agora no princípio do ano, mas entendemos que temos que construir esse diálogo com a área da Receita, né, tanto com a administração, com a representação sindical e a articulação com o Ministério do Planejamento, né, porque senão nós iremos nos perder no caminho. Né. E só para finalizar, gostaria de dizer o seguinte, que nós temos a compreensão, enquanto administração, né, e de uma certa forma até contraditória, que ao mesmo tempo que somos administração, somos auditores fiscais do trabalho. Né. Nós temos a perspectiva de que, no processo de construção desse projeto, há legitimamente
a presença dos interesses do Estado e do governo, né? E há os interesses da categoria, né? A quem se destinará essa lei, né? Haverão todos os tipos de demandas, né? Inclusive aquelas mais corporativistas da categoria, que serão, obviamente, que são legítimas, mas que muitas vezes terão que ser afastadas na perspectiva da administração, né? Então, é um processo importante, muitas vezes terá um grau de conflito nos interesses, mas o certo é que o nosso compromisso é pela elaboração dessa ferramenta, né, que é a lei orgânica, e fazê-lo da forma mais democrática e com o compromisso fundamental de que o maior interessado não é a auditoria fiscal do trabalho ou da Receita, não é o governo que está, nesse momento, governando, né? E nem propriamente o Estado. O maior interessado é a sociedade, né? São os maiores interessados. Então, nós temos que construir essa lei orgânica com essa perspectiva. E, fazendo isso, certamente estarão protegidas as nossas categorias e o Estado estará funcionando melhor. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer aqui, pedir a permissão dos presentes para registrar, eu sei que tem gente do Brasil inteiro aqui, registrar a presença de duas pessoas que são muito especiais para mim, porque são meus conterrâneos do Estado de Goiás, a Rosa Jorge, do Ministério do Trabalho, e o Hélio Bernardes, da Receita Federal, que são meus amigos e conterrâneos. Nesse instante, eu concedo a palavra ao presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Sindirreceita, senhor Paulo Antenor. Deputado Nerea, cumprimento o senhor, cumprimento a todos. Agradeço também a deputada Andréa Zito, ao nosso presidente da comissão, Sabino Castelo Branco, pelo honroso convite. E é honroso mesmo porque é um assunto que entendemos da maior importância e que deve ser debatido, deputado Kovács, até no fórum maior do que esse, porque tudo que se diz respeito à Receita Federal, um órgão, deputado Mauro Nazif, que tira do cidadão brasileiro, de forma legal, claro, mais de 700 bilhões de reais por ano, tem que ser debatido com profundidade. Às vezes um pequeno decreto, uma portaria do secretário da Receita tem o condão de estabelecer obrigações tributárias acessórias, obrigações e consequências na vida do contribuinte, que pode fazer com que uma empresa continue funcionando bem ou funcionando mal. Maior importância ainda é ter uma lei orgânica do fisco. De fato, eu comungo com a palavra de todos aqui no que diz respeito à importância da lei orgânica do fisco. Acredito que da agora para frente eu vá me dividir, me separar um pouco da abordagem da maioria dos presentes. Vou relembrar aos senhores, deputado Nerea, Kovács, Mauro Nazif, que esse assunto, lei orgânica do fisco, ele votou a baila com intenso vigor, justamente na substituição da ex-secretária da Receita Federal. E aqui, já que é uma audiência pública, não vou embelezar o que é feio, na verdade a gente tem que descobrir por que esse assunto vem tão à baila dessa forma e tem que ter uma lei orgânica, e durante algum tempo ficou realmente sem ser priorizado na instituição, ou pelos servidores, por alguns servidores da instituição. Porque, na verdade, o que se deseja nessa lei orgânica, a coisa de interesse público, vamos lá, mas o que se deseja é, de alguma forma, se manter no poder ou voltar ao poder pessoas de uma administração passada e fracassada e trazendo esse modelo fracassado agora, quem sabe, para uma lei. Uma lei orgânica do fisco. Então, essas questões têm que ser debatidas com profundidade, porque o desejo de se manter no poder, uma visão de uma facção, às vezes sindical, corporativista, não pode sobrepor o interesse público. E, na verdade, quando a gente fala aqui em organização de carreira, há um desejo enorme de se tirar a categoria que eu represento, os analistas tributários na carreira auditoria. E por quê? Porque nós fomos quem botou o dedo na ferida e falou para o governo e para a sociedade que o modelo era fracassado, ia dar certo como não deu. Nós somos um calo no pé de muita gente, e muita gente quer estipar esse calo. Eu acredito que não vão conseguir, mas acho que no debate essas coisas têm que ficar abertas, pelo menos num ambiente isento, como eu acredito que seja a Câmara Federal. Quando vai debater uma lei orgânica do fisco, nesse viés de discutir, então,
o aparelhamento, segundo alguns que o governo tentou dar para a Receita, nós temos que contrapor isso com bastante profundidade, talvez hoje a gente nem consiga chegar nesse ponto, do aparelhamento do órgão ou